Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vim falar mal de After. Esse aqui é um novo quadro do canal falando mal de livros que eu não gosto e que eu acho super problemáticos, que é o caso dessa bomba atômica chamada After. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like aqui embaixo pra mim. E se por um acaso você gosta de After, não me xingue, tá? Vamos conversar igual gente grande e cada um dá a sua opinião aí com educação, assim como eu vou fazer aqui no vídeo, tá bom? Vou começar contando pra vocês que eu assisti o filme primeiro, o primeiro filme, né, na Amazon Prime, e eu amei o filme, eu gostei muito, porque o filme é muito mais leve do que o livro. Ele tem sim seus problemas, mas nada se compara ao livro de After. E lá o personagem principal, né, o Hardin, ele apagaram, né, totalmente como que é? A personalidade dele no filme. E eu entendo sim o porquê. Ia ser muito complicado eles fazerem um filme de 1 hora e pouco explicando um personagem tão complexo e tão problemático como Hardin é no livro. Então eu entendo eles terem mudado assim. E foi justamente por isso que eu gostei. O personagem, ele só é misterioso lá no filme, né? Ele não tem todas essas questões problemáticas que ele tem no livro. Ele tem sim alguns problemas lá, né, em relação à mãe dele, à família. Eles chegam a comentar isso no filme, mas a personalidade dele em si é bem diferente lá no filme e eu acho que foi por isso que eu gostei. Ele só é um cara meio misterioso, né, que esconde algumas coisas, mas nada muito grave assim e tal. E, né, eles se apaixonam e todo o final é muito parecido com o livro. Mas enfim, gostei do filme, surtei e falei assim, preciso ler esse livro, né? Busquei na internet, descobri que era uma fanfic do Wattpad pro One Direction, da Anna Todd. Descobri que tinha os livros e tal, pesquisei para comprar. E aí, não feliz comprando eu comprei o box todo, que vem com marca-páginas. Esse livro aqui que eu mostrei pra vocês é o segundo, tá de ponta cabeça. É o segundo, que é o que eu tô nele, mas não é o que eu vou falar. Vou falar de After, talvez eu comente alguma coisa desse aqui, mas o foco principal é o primeiro livro. Então, eu comprei o box todo. O que eu fiz da minha vida? Não sei. Juro pra vocês, não sei. Mas enfim, tô terminando o segundo livro, que é muito ruim. O primeiro é péssimo e o segundo é ruim. Só agora, eu tô quase no final, faltam mais 100 páginas, um pouco mais de 100 páginas. E esse livro aqui tem 600 páginas, aqui pelo menos. E até a página 300, por aí, não aconteceu nada. Depois começou a acontecer alguma coisa que eu me prendi um pouco mais e quero terminar. Tá, Olivia, você não gostou, mas por que você tá lendo? Porque eu comprei todos os livros. Eu gastei cento e poucos reais e eu não vou jogar fora, né? Então eu vou ler. Esse aqui é o primeiro, aquele ali é o segundo e tem o terceiro. Tem o terceiro, o quarto e o quinto ainda para eu ler. Não sei quando eu vou fazer isso, não sei, mas vou ler porque eu comprei, né? Enfim, não satisfeitos, comprei todos esses livros e achei muito, mas muito problemático. After. Enfim, essa aí foi a minha história com After. Agora eu vou contar pra vocês um resuminho do livro. Pra você que não leu e não tá afim de ler, recomendo não leia, só assista o vídeo que não vai acrescentar em nada na sua vida. Vou fazer um resuminho aí do livro, bem básico, sem muitos detalhes, porque já faz acho que uns 2 meses que eu li After, então eu não lembro de todos os detalhes. Mas vou fazer um resuminho pra vocês e depois eu dou a minha opinião, que vocês já sabem que não é muito boa, mas vou fazer alguns comentários também. Então, o
o livro começa com a nossa personagem Tessa indo para o seu primeiro dia de faculdade, uma faculdade lá que a mãe dela sempre sonhou para a vida dela e tal, uma faculdade aleatória. E ela está indo, né, para esse primeiro dia de faculdade junto com a sua mãe e com o seu namorado, o Noah. O Noah é um pouco mais novo que ela, ele ainda não tá na faculdade, ele tá lá no ensino médio, né, no high school. Mas ele só tá indo acompanhar ela junto com a mãe dela, levar ela lá pro dormitório, pra cidade onde ela vai estudar. Então, chegando lá, elas conhecem a menina que vai dividir o quarto com a Tessa, que é a Steph. A Steph é uma menina, assim, alternativa, ela é tatuada, tem piercing. É, eu imagino ela, assim, um pouco mais rock and roll, eu diria, sabe? E a Tessa é uma menina mais certinha, né? Certinha. Não sei até onde isso, a Tessa é errada, a Steph é errada, mas a Tessa é descrita como a certinha, né? Do rolê. E muito diferente, né? O mundo das duas. A Tessa é mais, pelo que a gente consegue entender no livro, eu imagino ela assim mais romântica, com vestido mais rodadinho e tal. E a Steph, essa menina aí toda alternativa, elas dividem em quarto. E a Steph é super legal com ela quando elas chegam, quando a Tessa chega com a mãe dela e o Noah lá no quarto, já chamando ela para se enturmar, para conversar e tal, convidando ela para as festas. E a mãe da Tessa surta, basicamente isso, ela surta. Não, pelo amor de Deus, eu vou tirar. A gente vai lá na reitoria para você mudar de quarto, porque você não pode ficar no quarto com essa menina que não sei o que. E a Tessa fala assim: hello, mãe, não, vou ficar aqui. O que tem a ver a menina comigo? A gente só vai dividir o quarto. E no fim das contas, ela fica ali no quarto. A mãe e o Noah vão embora e a Tessa fica lá com a Steph, a sua nova colega de quarto, que já convida ela para ir numa festa, para se enturmar, para conhecer a galera, os amigos dela. E a Tessa não aceita assim muito bem, não quer ir e tal, mas no fim ela resolve ir. Lá na festa, ela acaba conhecendo o grupo de amigos da Steph, que é algumas pessoas, mas entre eles está o Hardin, que é o nosso segundo personagem principal, e a Molly, que é a menina ali que o Hardin fica, que a Tessa descreve assim como a piriguete e tal. E ela conhece essa galera lá. Nessa primeira festa, ela já briga com o Hardin em algum momento, porque a Steph bebe demais e a Tessa vai ajudar a menina, leva ela para um quarto nessa fraternidade que está sendo a festa. E esse quarto ela acaba descobrindo que é do Hardin, que ele chega lá e fala assim: ó, vocês não podem estar aqui, porque esse aqui é o meu quarto, ninguém pode entrar aqui. Um grande babaca, né? A menina ela morrendo, né? Que bebeu demais. E ele: não, vocês não podem ficar aqui, porque ninguém pode entrar no meu quarto e etc. Aí a Tessa fala: mas amigo, olha que a menina tá mal, não me interessa e não sei o que. Então ele é um grande babaca. Nisso a Tessa já chora, se eu não me engano, fica nervosa e tal. E depois ele chega pra ela e fala assim: ó, vocês podem ficar aqui nesse quarto que tá vazio e tal. Vocês duas podem ficar aqui. Então ele já começa aí sendo um grande babaca e depois um cara fofo. No outro dia, ela vai para o seu primeiro dia de aula na faculdade, se eu não me engano é uma aula de literatura, e ela, nessa aula, conhece o Landon. O Landon é um cara gente boa, que fica amigo ali dela logo de cara, e que eles já começam a conversar. E nessa aula de literatura, ela vê também que quem vai fazer a aula com ela é o Hardin. E ela fica assim, abismada, porque como que um cara tatuado, do jeitão dele, gosta de literatura? Ela não entende isso, mas eles já ficam ali se olhando, tem umas trocas de olhares e tudo mais. Eu não sei se eu comentei pra vocês, mas o Hardin é um cara assim, típico, né, de livros, muito bonito e ele é todo tatuado, tem 1 milhão de citação das tatuagens dele e de outros personagens no livro.
todo misterioso, usa assim sempre roupa preta ou cinza, no máximo ali um branco. Então, ele é musculoso, eu acho. Musculoso? Eu acho que ele é musculoso e tal, pelo menos no livro. Então, essa é a característica dele. E ela fica meio assim, de um cara desse tipo gostar de literatura, gostar de livros. Enfim, nesse mesmo dia ela topa ir de novo numa festa dessa fraternidade que eles tinham ido com a Steph, porque ela queria tentar outra vez, já que não tinha sido tão legal da primeira vez, por conta da Steph ter bebido, do Hardin ter sido bem babaca com ela e tal, dela ter chorado na primeira festa. Então ela resolve ir novamente. E nessa festa, eles estão lá brincando de verdade e consequência. Ela também tá bebendo. Ela não bebe, mas pra entrar ali na onda da galera, ela resolve beber. E numa dessas de verdade e consequência, ela é desafiada a beijar o Hardin. E ela não beija ele, né? Lembrando aí que ela tem namorado. Ela não beija ele nessa hora. E fica um clima meio estranho. Aí eu não sei contar pra vocês se é nessa mesma festa ou em outra festa, ali logo no começo do livro, mas a Tessa também tá na festa, bebe bastante, acaba de novo indo no quarto do Hardin. Ele chega lá, ele chega e vê ela lá e briga com ela de novo, que ninguém pode entrar no quarto dele e tal. E nessa ela tava mexendo nos livros dele, ele tem uma estante de livros. E ela tava lá, abismada novamente de como que um cara como ele gosta daqueles livros, né? E ele briga com ela de novo, manda ela sair e ela não sabe como voltar pra casa, porque, né, ela está bêbada, todo mundo na festa lá tá jogado no chão. E então ela encontra um quarto e resolve deitar numa cama. E nessa que ela tá nesse quarto aí, ela acorda uma hora com um cara tentando agarrar ela, né? Tentando beijar ela e, quem sabe, fazer outras coisas. E ela começa a gritar e tenta se desvencilhar dele. Ela consegue sair correndo e onde ela vai bater? No quarto do Howard. Ela bate e daí ele abre a porta, ela conta o que aconteceu e ele protege ela e, né, é um fofo de novo depois de ter sido um babaca. Lembrando disso. E nisso que ela chega lá e ele consola ela, ele não só consola ela, como eles se pegam nessa hora. É o primeiro beijo deles, eles, né, se pegam e mão cá, mão lá e tal, mas no fim, né, eles só ficam, assim, de beijos e mãos, nada além disso. E ela já dá uma surtada, meu Deus do céu, não posso fazer isso, eu tenho um namorado, eu tenho um Noah, não dá, não sei o que, não sei o que. E ela sai, eu acho, vai caminhando. Eu acho que o Hardin não gosta muito e briga com ela, ou alguma coisa assim. Sei que ela vai pra casa, a pé mesmo, né, lá pro seu quarto da faculdade. E chegando lá, quem ela encontra? O Hardin. O Hardin está lá. Ele estava lá na fraternidade, não deu uma carona pra ela, mas ele está lá no quarto dela. E quem chega nessa zona toda é o Noah e a mãe dela. Falando que eles estão preocupados porque ela não tem dado notícias, tem chegado de manhã em casa, e eles sabem que ela tá indo para as festas porque ela conta isso pro Noah, né? E o Noah é um grande fofoqueiro, conta pra mãe dela. Então eles estão lá preocupados e daí ela promete para eles que não vai mais em festa, que vai focar nos estudos, que não é coisa pra ela e tal, e pede perdão, eles se perdoam e tudo mais, e acaba assim. Aí na aula de literatura, lá novamente com o Hardin e o Landon, eles estão lendo, se eu não me engano, Orgulho e Preconceito, um livro assim, eu não li, mas eu acho que é esse livro. E é para ter uma discussão na sala sobre os personagens, e a Tessa e o Hardin começam a discutir sobre o livro, mas dando a entender que não é só sobre o livro, né? Que é sobre eles, sobre essas coisas deles. Lembrando que depois deles terem se beijado lá a primeira vez, eles se beijaram novamente em algumas outras vezes, que eu não vou lembrar muito bem contar pra vocês, mas eles andam aí ficando, meio se enrolando. E daí eles começam a trocar essas faíscas na sala de aula, né?
que dando a entender que ele beijou ela e ela tá achando que já é dona dele, ele vai dando essas alfinetadas e ela trocando essas alfinetadas como se estivessem comentando o livro, os personagens e tal. E todo mundo fica meio assim, meio estranho, falando, o que que tá acontecendo aqui? A gente tá falando do livro de vocês. Então eles ficam aí brigando nisso. Aí, no fim das contas, no final de tudo, eles só brigam e discutem e se beijam, eles decidem ser amigos. Eles decidem ser amigos, daí o Hardin resolve levar ela para um lugar que ele adora, leva ela para um lago, ele pula no lago, ela não quer entrar, fica meio assim, porque não quer tirar a roupa da frente dele, e daí, no final das contas, ela usa uma camisa dele para entrar na água e ela entra junto com eles brincam lá e tal. Quando eles saem, ele começa a usar os seus dedinhos para fazer coisas nela, né? E ela nisso tem o seu primeiro orgasmo da vida. Ela nunca tinha tido com ninguém, nem sozinha, nunca. Ali no meio do mato, perto de um lago, deitado numa camisa, numa toalha, alguma coisa assim. E acontece isso, daí eles pegam e vão embora depois. E ela começa a rejeitar as ligações do Noah, que tá ligando para ela nesse caminho de volta. E ela fala assim pra ele, o que a gente tá fazendo é errado, eu vou terminar com o Noah, porque não sei o quê. E o Hardin fala assim, não, você não vai terminar com ele. Isso aqui que a gente tá tendo não é nada. É só pegação, não é pra você se apaixonar, não é pra você terminar com ele por causa de mim. Aí eles brigam de novo e ela resolve que nunca mais quer ver ele na vida dela. Nisso ela chama o Noah, ela chama o Noah pra ir lá na faculdade visitar ela, que ela tá com saudade e tal. Ele vai, daí eles se beijam e tal, e ela percebe que já não é a mesma coisa, não é amor entre homem e mulher, é mais uma coisa assim de amizade, de meio de criança e tal. Mas ela fica lá com eles, ele assiste um filme, e nisso ela recebe uma ligação do Landon. O Landon liga pra ela pedindo pra ela ir lá na casa dele, porque o Hardin chegou na casa dele e destruiu tudo, e quebrou tudo, e ele tá bêbado, ele não bebia, né? Ele diz pra ela que não bebia, mas ele bebeu nesse momento, e quebrou tudo, e tá chamando por ela, e a Tessa decide que é uma boa ideia ela ir lá consolar ele. Então ela vai largando o Noah lá no quarto dela, chega lá, ela chega na casa do Landon, ela descobre, né, que o Hardin é filho do cara que vai se casar com a mãe do Landon, então por isso que eles não se dão muito bem. E ele realmente destruiu tudo, ela ajuda lá o Landon a arrumar as coisas e ela vai na área da piscina, se não me engano, onde o Hardin tá. E ele fala meio assim que não queria a presença dela lá e que ela tá lá mesmo assim, que ela é patética por tá fazendo isso. Mas ela fica lá com ele, cuida, e daí depois que ele fala isso, ela pega e sai e ela cai, corta a mão, sei lá, alguma coisa acontece com ela. E ele vem correndo, nossa, você está bem, Tessa? Você se machucou? De novo, sendo um babaca e depois sendo um fofo, né? Típico do Hard. Enfim, aí ele pede pra ela dormir lá, ela resolve que é uma boa ideia eles dormirem lá, mas não acontece nada além de pegação e beijos. Mas ela dorme lá com ele, largando o Noah lá no quarto dela da faculdade. No outro dia, ela pega e sai antes do Hardin acordar, indo lá pra faculdade. O Noah tá lá esperando ela, falando assim, o que aconteceu? Você me largou aqui, foi você que me chamou. E logo atrás dela, quem tá chegando é o Hardin. E daí o Noah meio que, né, se toca do que tá acontecendo. Falando assim, Tessa, a gente precisa contar pra ele o que tá acontecendo, alguma coisa assim. E ela fica puta, e com razão, porque ela já queria ter terminado com o Noah antes, foi ele que não deixou. E agora ele chega lá e quer resolver tudo da maneira dele, né?
E ela fica puta, muito brava com ele. Ela fica ali um tempo brava com ele. Aí uma noite ela tá vendo filme no quarto dela. E ele chega lá no quarto dela, ele tem a chave, porque ele é amigo da Steph. Ele tem a chave do quarto e ele entra falando que tá com saudade e que queria ver um filme com ela. Daí ela fala assim: tá bom, mas você aí na cama da Steph e eu aqui na minha cama, a gente vai ver um filme juntos. E, né, no fim das contas, ele fala: ai, não consigo dormir bem sem você. E daí ela puxa ele pra cama dela e eles se pegam de novo, né? Questão de beijos e tal, nada além disso. E nisso, eu acho que de manhã daí, ele acaba dormindo lá. E de manhã, quem chega lá? A mãe da Tessa. Puta, porque ela terminou com o Noah. Nossa, mas muito brava com ela. E chamando ela de muitos nomes, né? De vagabunda, que ela não é assim, que ela tá mudando e tal. E que o brava porque, né, ela terminou com o Noah, que o Noah é o homem da vida dela, é o homem certo para ela, um homem muito bom, de família e tudo mais. E o que ela tá fazendo com o Hardin, esse cara aí todo tatuado, com piercing e etc e tal. E ela ameaça a Tessa, né? Ela fala pra Tessa que se a Tessa não terminar com o Hardin, ela vai cortar o dinheiro que ela manda pra Tessa viver ali, né? A Tessa tem uma bolsa de estudos, mas a mãe dela paga o quarto, né? E o que ela vai comer e tal. Então, ela ameaça que se não for do jeito que a mãe dela quer, ela vai cortar o dinheiro dela. O que eu acho dessa cena um absurdo, porque a menina, nesse tempo, a, a Tessa já tinha conseguido no estágio, ela estava tirando boas notas, acho que ela já estava trabalhando, se eu não me engano, ou ia começar. Então ela estava estudando, apesar de estar com hard, né? Ela estava se dedicando, conquistando as coisas. E a mãe dela quase tirou isso dela, né? Ameaçou tirar isso dela de pagar a moradia dela e tal, de ajudar ela, né? Por conta de um namoro e que ela não concordava. Eu acho isso péssimo, porque se a menina tá estudando e tal, se não tivesse estudando, não tivesse nem aí tirando notas baixas, beleza. Mas a menina tava se dedicando, apesar de tudo. E ela meio que cortou as asas dela, dificultando, né, esse caminho dela estudar e fazer o estágio ali que ela queria. Então eu achei essa cena bem complicada, porque ela poderia ter sido mais madura nesse sentido. A mãe da Tessa. Enfim, né, ela ameaça. E o Harding então decide assim, que tal a gente morar juntos, né? Então, ele tem essas questões de idas e vindas, eles se pegam e brigam, se pegam e brigam. E, né, ela fica meio assim, como assim morar junto com você? A gente mal se conhece e tal. Mas no fim das contas ela aceita ir morar com ele, porque a mãe dela vai cortar a mesada e ela acho que pode morar lá com o Hard. E nessa primeira noite, eu acho. Não. Antes de se mudar, no filme acontece no apartamento novo, mas antes delas se mudarem, a Tessa finalmente perde a virgindade dela pro Harding, lá no quarto, né, da faculdade delas. E eu acho que, se eu não me engano, ele tava bêbado no dia que ela perdeu a virgindade. Alguma coisa assim. E ele guarda a camisinha e o lençol, né, com sangue ali, dizendo que ia jogar fora. Aí acontece toda essa questão do apartamento, ela aceita ir morar com ele, né, porque eles já tiveram, né, mais do que só beijos e tal, e eles vão morar juntos, por fim. Aí, né, eles foram morar juntos, estão lá vivendo, mas ela começa a perceber que ele não tem mais saído com os amigos dele, ou às vezes ele dá uma sumida assim e não avisa, ela também não tem visto os amigos dela. Então ela começa a ficar preocupada e daí ela decide procurar a Steph para perguntar para ela se ela
tá sabendo que os dois estão morando juntos. Então ela acaba encontrando a Steph numa lanchonete com um grupo de amigos delas, um grupo de amigos deles, né? E quem chega logo atrás é o Harding, a Molly e o Zed, que é um outro amigo deles. A Molly é aquela menina que o Harding pegava lá no começo, lembra? E eventualmente, não apareceu aqui no meu resumo, mas eventualmente eles estavam juntos, a Molly estava no colo dele e tal, eles estavam ali se pegando de alguma maneira. Aí a Molly dá a entender nessa hora que o Harding, né, pergunta: Tessa, o que você tá fazendo aqui? Meio brabo. A Molly dá a entender que tem alguma coisa que aconteceu que a Tessa não sabe. E a Tessa quer saber. E o Harding fica: não, Tessa, é melhor você não saber, eu te conto em casa. E ela fala: não, quero saber aqui pra você não mentir pra mim. E eu não lembro se é a Molly quem conta, eu acho que é a Molly, mostra um vídeo pra ela, lá da primeira noite, quando ela não beijou o Harding, dele falando que vai fazer ela se apaixonar por ele, né? Vai fazer ela perder a virgindade com ele. Então ele aposta isso com os amigos. E o filme acaba, o livro acaba com a Tessa querendo saber todos os detalhes disso, indo embora com o Zed. O Zed é um amigo do Harding que ele não gosta muito, então eu acho que para provocar ela foi embora com ele mesmo. Falando assim: me conte tudo sobre essa aposta. E é isso que acontece no final deste livro. Tentei ser resumida, mas muita coisa acontece nesse livro. É um livro de quase 600 páginas ou até mais. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. 520 páginas. É um livro muito grande, muita coisa acontece. Tem a questão do pai do Harding, né? Que eles não se dão bem. Tem essa questão que que o pai do Harding vai casar com a mãe do Landon, eles não se gostam muito. E não apareceu aqui no meu resumo, mas eles, muito, né, apareceu um pouco, mas eventualmente eles se pegavam, brigavam, se pegavam, brigavam, se pegavam, brigavam. Então é um livro bem repetitivo, todo capítulo eles se pegam, eles brigam, eles se pegam, eles brigam. É bem repetitivo nesse quesito, mas eu tentei aí dar um resumo para vocês sobre o livro, para vocês entenderem um pouquinho, e agora eu vou começar com as minhas opiniões. Eu tenho uma colinha aqui para não esquecer, não esquecer de nada, mas enfim, começando com essa questão do Harding ser um fofo, ser um babaca. Ser babaca, ser fofo. Ser babaca, ser fofo. Acontece isso muitas vezes. O Harding é um cara bem agressivo, ele quer que as coisas aconteçam da maneira que ele quer. A Tessa, eu vejo que ela tenta assim, se impor de opinião. Ela não é uma pessoa assim tímida, retraída, mas ela é dominada por ele assim, sentimentalmente, principalmente. Ele não chegou assim a agredir ela fisicamente, né, no livro, isso não tem, mas psicologicamente ele agride muito ela, principalmente nessa questão dele é um babaca e daí logo ele é um fofo, daí ele é um babaca, daí ele logo é um fofo, sabe? Tudo isso no mesmo capítulo. Eles brigam muito, é muito cansativo mentalmente esse livro, porque eles brigam demais, eles trocam palavras ofensivas demais, ele sempre tenta deixar ela para baixo, assim, a questão, né, que quer mandar na roupa dela. Ela não é de usar roupa muito curtas, roupa curta, mas ela usa coisas mais largas. Daí ele comenta assim, que ela tem que usar roupas que definam melhor o corpo dela, que tem um momento que ele fala assim que se não tivesse visto ela de calcinha e sutiã, ele nunca ia saber como ela é gostosa, porque ela sempre usa roupa larga. Então, não tem o quesito de tipo troque de roupa porque tá muito curto, mas tem o quesito de ele não querer que ela use as roupas que ela goste, porque ele não acha que valoriza o corpo dela, sabe? Então, ele sempre é nessa questão de ser um fofo e ser um babaca. Esse livro é total um romance tóxico romantizado. É uma história tóxica romantizada, um relacionamento muito tóxico
Principalmente a gente sente lendo o livro que ele domina ela mentalmente, como eu falei, não tem agressão física e tal, mas tem agressão psicológica, tem sim. Ele sempre quer mandar nela, ele, né, tem essa questão de ser fofo, ser um babaca, ele meio que prende ela, não proibiu ela de ver os amigos, né, mas na questão quando eles mudaram para o apartamento, eles não viram mais os amigos, eles ficaram só ali, só os dois, e o que eu fico mais, assim, complicado nesse livro, é que tem muita menina de 12, 13 anos que lê isso e ama o Hardin. Mas ele não é um cara para ser amado, né, todo mundo precisa ser amado, não me entenda mal, mas querem um Hardin para a vida delas. E não, elas não podem ter um Hardin para a vida delas. O cara é um babaca. Ele acabou literalmente com a vida da menina. Ela fala no momento que o Hardin é como se fosse uma droga para mim. Quanto mais eu quero. Deixa eu ver, peraí. Hardin é como uma droga para mim. Toda vez que sinto seu gosto, quero mais. Ele consome meus pensamentos e invade os meus sonhos. Gente, ninguém nesse mundo pode se sentir assim com outra pessoa, principalmente com uma pessoa como o Hardin, que não é um bom companheiro para ela, não é. Ele faz do relacionamento deles hiper mega abusivo, preso, né? Ele sempre acha que tá certa e ela tá errada. Tem essa questão também. Ele sempre faz uma merda e quem tá errada é a Tessa, porque a Tessa faz ele ser assim. Sabe? Sempre a culpa é dela, não é a culpa do bonito, é a culpa dela, né? Coitada da guria ali, que tá ali se apaixonou por ele, infelizmente. Então, eu sinto que é um relacionamento muito tóxico e que, infelizmente, muitas meninas de 12, 13 anos leem isso e querem um Hardin para a vida delas. Não, gente, vocês não podem querer um Hardin para a vida delas. E até meninas mais velhas, né? Muita gente tem esse pensamento de que, né, é um relacionamento abusivo, mas infelizmente ainda até meninas mais velhas querem um Hardin para a vida delas e isso não deveria ser considerado normal. Aí vocês vêm dizer, ai, mas no final da série ele tem o que mereceu. Gente, mas daí você vai ter que ter lido 5 livros de 600 páginas cada um para o cara ter uma redençãozinha. E ela fica com ele. Não ia ter tudo esses livros se ela não ficasse com ele, né? Então é bem complicado. Eu acho que a Anna Todd foi muito irresponsável por fazer esse livro. Né? E as editoras por publicarem esse livro. Ela foi muito irresponsável, porque ela era uma menina também, né, quando ela escreveu isso, mas ela publicou isso mais velha já, então ela já devia ter consciência de que estaria errado, ou poderia ter mudado o final, tipo, a Tessa não fica com ele porque ela entende que é um relacionamento abusivo. Sim, eu não quero vir aqui dizer que histórias de relacionamento abusivo não devem ser contadas. Devem sim, mas de um jeito, de uma maneira consciente e responsável. After, eu acho um livro irresponsável, principalmente por se tratar aí do New Adult, né? Que é o livro desse meio que jovens adultos. Eu acho assim irresponsável ela ter escrito esse livro e responsável também das editoras de terem publicado o livro. Eu também culpo um pouco os pais das meninas que leem esses livros. Eu acho que meninas de 12, 13 anos não deveriam ler esse livro. Eu não sei se ele tem faixa etária, tem conteúdo adulto. Então eu acho também que os pais deveriam ficar um pouco mais atentos aí no que as crianças leem. Mas enfim, eu acho que poderia ter um final diferente para esse livro, que é um relacionamento tóxico, que ninguém deve querer um igual, ninguém deve se sentir igual a Tessa, que quanto mais sente o gosto dele, quer mais, não. Tem que fugir das drogas. Especialmente do hard. Um outro problema que eu vejo em relação a Anna Todd, que é quem escreve o livro, eu percebi que ela se colocou na personagem Tess, que ela queria um relacionamento
como o que ela escreveu da Tessa com o Harding. Eu comentei, né, no começo que é uma fanfic do One Direction. O Harding seria o Harry Styles. E o físico da Tessa, né, o cabelo e tal, se parece muito com a Anna Todd. Você lembra muito dela, com as características da Tessa, assim, fisicamente, principalmente. Então, dá pra entender que ela se vê muito no personagem e que ela queria um relacionamento dela desses pra ela, o que, né, a gente sabe que não é nem um pouco saudável. Então, me preocupa uma mulher. Quando ela escreveu, ela era adolescente, eu acho que devia ter uns 17, 18 anos, mas mesmo assim, eu acho meio complicado uma mulher querer idealizar um relacionamento desse pra ela, sabe? Que não é um relacionamento saudável, definitivamente. Tem muitos pontos, muitas falas muito complicadas neste livro. Uma delas, eu acho que é a pior de todas, é a hora que eles brigam, né, novamente, mais uma briga, e ele fala pra Steph deixar a Tessa longe dele, porque ele é capaz de acabar com a vida dela. E o que seria esse acabar, né? Matar, brigar, abusar? O que seria, né, esse acabar? Ele fala assim muito bravo que ele é capaz de acabar com a vida dela, e eu acho, infelizmente, que foi isso que ele fez. Ela vive pra esse relacionamento, infelizmente. Ela, né, ela tem os sonhos dela, ela gosta, ela tá correndo atrás, né, dos sonhos delas, mas eu vejo que ela fica muito presa a esse relacionamento. E eu vejo que ele sim, infelizmente, acabou com a vida dela. Ela poderia ter um relacionamento muito mais leve. Não precisava ser com Noah, né? Não precisava, podia ser com outra pessoa, mas foi com ele, infelizmente. O que eu percebo, assim como leitora, é que existe relacionamento abusivo não só da parte de Tessa e do Hard, mas também existem alguns outros, e um deles é o relacionamento da mãe da Tessa com ela. A mãe da Tessa jogou todas as suas expectativas, as suas frustrações em cima da Tessa, querendo que ela realizasse tudo, querendo que ela fosse uma ótima aluna, que fosse perfeita do jeito que ela queria, que ela casasse com o cara que ela achava que era bom para a menina e que ela fizesse tudo aquilo que, né, ela não fez, que deu errado na vida dela, ela queria que a Tessa fizesse. Por isso que eu vejo assim que a Tessa acaba aceitando o Harding do jeito que ele não que justifique o comportamento dele, mas que ela aceita assim, perdoa ele muito rápido em tudo que ele faz, por conta já desse relacionamento abusivo que ela tem com a mãe dela, de dela querer ser perfeita para a mãe, porque a mãe impõe isso sobre ela. Então eu vejo que ela quer ser perfeita pro Harding, por conta disso também, né? Então, esse é um outro ponto de relacionamento abusivo que eu vejo no livro, não só de Tessa com Harding, Harding com Tessa, mas também em relação à mãe dela, que teve um casamento frustrado, né? Então ela quer que a filha tenha um relacionamento com um cara bom, com um cara feliz, que não acabe igual ela, como ela mesma diz em alguma parte do livro. Então tem esse outro ponto de relacionamento abusivo no livro, né? Que não implica só no casal principal. Queria deixar claro aqui que podem me falar que o Harding tem os seus traumas, né? Ele viu a mãe dele sendo abusada quando ele era menor, mas nenhum trauma justifica o modo que ele trata a menina, nenhum trauma. E vamos pensar assim, né, na nossa vida real, assim. Sempre o cara tem uma justificativa por ele ser um babaca que é. Ele é assim com ela porque ele sofreu quando ela era pequena. Ele fez isso porque ele sofreu quando era pequeno. Gente, pensa assim, quem não tem traumas, né? Quem não teve uma infância problemática, com pais problemáticos, com família,
com decisões. Todo mundo tem a sua bagagem, não só o Harding, especial, lindo e maravilhoso. Não é só ele que tem essa bagagem, todo mundo tem. Então, né, nada justifica a maneira que ele trata a menina, as merdas que ele faz, as merdas que ele fala, nenhum trauma, ou pior que for, né, que foi esse da mãe dele, né, sendo na frente dele, não justifica ele ser o babaca que ele é. Isso tem que ser resolvido, né, em terapia. Se eu não me engano, ele até fez, mas largou. Então, não justifica. Trauma nenhum justifica ele ser o babaca caguria. E vocês já perceberam que sempre é o cara que tem traumas que é o babaca com a outra pessoa? Com a menina, principalmente? A mulher também tem seus traumas. Nós, mulheres, acho que estamos suscetíveis a traumas muito mais que homens, né? Por nascer mulher, né? Então, a gente vê muito pouco na vida e na ficção as mulheres com seus traumas, né? Descontando isso em outra pessoa, sendo um babaca com outra pessoa. Claro, tem suas exceções, mas na grande maioria a gente não vê. É sempre o homem sendo um babaca. Então, é bom deixar assim bem claro que nada justifica, nada. E o último ponto que eu queria falar aqui com vocês é em relação ao livro em si. O livro da Anna Todd é um livro muito mal escrito, muito mal editado, muito mal traduzido. É muito ruim mesmo, parece que não teve nenhuma edição de quando veio do Wattpad para livro, não teve. Ela repete muitas coisas, ela fala que de tatuagens 1 milhão de vezes no livro. Nossa, o cara é muito tatuado, nossa, aquela tatuagem não sei o que, tatuagem de não sei quem, é sempre o cara tatuado. Meu Deus, é muita coisa. Eu não sei como a editora, né, quem revisou esse livro deixou passar isso, porque é demais. É ridículo o tanto que ela fala em tatuagem. Gente, ela é apaixonada pelas tatuagens do High Stars, né? Não é possível, porque ela fala muito de tatuagem no livro, muito, muito, muito. E fora essa questão horrível, questão de tradução mesmo, tem eles falam de uma banda ali que o nome da banda é The Fray, e é o nome da banda, né? Nome pessoal a gente não muda. E em outra parte, uma parte eles falam The Fray, né? Elas estão ouvindo lá o The Fray, e outra parte eles escrevem como O Fray, né? Eles traduzem o D lá no começo. Que, né, é um erro bobo, um erro de, sei lá, de iniciante do inglês aí, que até o Google Tradutor eu acho que traduz mais corretamente. Então, é muito complicado, né? O livro todo em si é complicado, e daí a escrita é muito ruim. Realmente deve ter sido a primeira coisa que ela escreveu. E eu fico triste na questão de Anna Todd ter ficado milionária escrevendo esse livro mal escrito, que foi mal editado, mal traduzido e que aborda assuntos muito pesados, né? Sem nenhuma. No final, assim, a menina sempre ficar com ele, sempre aceitar tudo que ele faz. Então, histórias assim devem ser contadas, mas devem ser contadas com mais responsabilidade, dando uma outra versão de que a menina conseguiu sair dessa, né? Pra gente colocar na nossa cabeça, as meninas que leem isso, principalmente as mais novas, verem que tem outra saída, assim, sabe? Que um relacionamento desse não pode ser aceito. A gente tem que. É difícil, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que tentar sair sempre dele e não sempre ficar perdoando e aceitando tudo que o cara babaca faz com a gente. Tem também muitas cenas de pegação, mas eu acho que isso não é a parte ruim, né? Porque meninas de 12, 13 anos já veem isso hoje em dia e a gente tem sempre que falar disso, né? Para não ser para sempre um tabu. Então isso para mim não é o grande problema. O grande problema é mesmo a romantização do relacionamento abusivo. E isso não é uma opinião minha, isso é um fato. O livro é sobre um relacionamento abusivo romantizado por Anna Todd
e pelos fãs, né? Então, eu acho que é isso. Falei demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse primeiro vídeo aqui, desse quadro. Eu vim falar mal de... Ai, adorei, mas eu vou fazer o quadro Eu Vim Falar Bem de, que eu tenho alguns livros muito legais pra comentar com vocês também. Deixa seu like aqui embaixo pra mim, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E me siga lá no meu Instagram, que é @eumechamoLi. Eu tô meio sumida por lá, porque eu estou terminando a faculdade. Então eu tô meio off lá, mas me sigam lá, que às vezes eu posto algumas coisas. E era isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!